Então, bem-vindos a mais uma edição do Beto no Mundo, abertura da 4ª temporada. Ao longo desses 3 anos, nós apresentamos 175 episódios com a diversidade cultural e natural do planeta. Hoje, lançando a primeira edição de 2023, nós vamos para o Cazaquistão. Esse registro de imagens de relato fizeram parte da nosso Grand Tour Trip Travel Ásia Central, de 3 a 22 de outubro, onde percorremos a Ásia Central desde Almaty, no Cazaquistão, até o Uzbequistão, que a gente vai estar apresentando nas próximas edições. Aqui está o nosso simpático grupo, de boné amarelo, o Talo Saft e a esposa Emi, que estão aqui conosco, e outros que talvez estejam, mas a gente ainda não identificou. Então, bem-vindos os participantes do Grand Tour e o público em geral aqui do Beto no Mundo, que nós vamos para o Cazaquistão, no coração da Ásia Central. Tanto hoje quanto na viagem, a dupla Marisha Krivorushka e Beto Conte, né, conduziram o Grand Tour, Trip Travel Ásia Central, bem como a Marisha está como host no Beto no Mundo de hoje. Vocês conhecem a minha história, eu já percorri bastante pelo planeta e tive minha formação no Brasil, na URGS, tive estágio na Iugoslávia, na Suíça, e tive o meu ano sabático marcante na Ásia, a qual retornamos nessa viagem mais recente também. A Trip Travel existe desde 1988, né, promovendo viagens e intercâmbios sempre de qualidade e transformadores, né, e desde 2016 com o selo virtuoso concedido às melhores agências de viagens do planeta, que muito nos orgulha. Os nossos Grand Tours foi uma inspiração de Monsieur Roche, historiador e professor de francês, que criou, conjuntamente com a Trip Travel, o conceito dos Grand Tours de viagens de imersão cultural. Ao longo desse mais de um quarto de século, né, nós percorremos 80% do globo, explorando no detalhe cada uma das regiões, como nós vamos estar fazendo hoje. Então, bem-vindos ao 76º episódio do Beto no Mundo, onde eu levo vocês à terra dos cazaques. Então, aqui o roteiro que nós fizemos em outubro, onde a gente chegou em Almaty, no Cazaquistão, a maior cidade, contornamos a fronteira e chegamos no Quirguistão, visitando a capital Bishkek, o Lago Isiku, seguimos para Tashkent, Samarcanda, Bukhara e Riva, no Uzbequistão, que vamos estar apresentando nos próximos episódios do Beto no Mundo. Nós voamos pela Turkish Airways, que nos levou via Istambul para Almaty, onde fomos recebidos junto com uma seleção do esporte nacional, que é tipo um polo com cabeça de bode, que é tradicional dos povos da região. E fomos recebidos no Ritz-Carlton. Então, eu sempre fiz, ao longo da viagem, vários paralelos entre o Cazaquistão e a infraestrutura que eu conheci há 25 anos atrás, né? Quando essa região, que eram antigas repúblicas soviéticas, se desmembraram, e naquela primeira década, uma década de construção dessas repúblicas, né? E hoje, então, na época, né, nós ficamos em uma casa de família bastante precária, né, em termos de infraestrutura e acomodações, e dessa vez um nível, né, o país oferece, né, um nível de estrutura turística fantástico, né? Esse aqui é o café da manhã nas alturas, no último andar do Ritz-Carlton, com a belíssima vista das montanhas ao fundo, Marisha e as natatrizes.
E toda uma cidade moderna, movida a petrodólares, né? Porque o Cazaquistão, junto com o Turcomenistão, eles têm no Mar Cáspio grandes reservas de petróleo e também de gás natural. E o Cazaquistão, desde o seu nascimento como república, né, ele é grande parceiro da China, que vê neste antiga região por onde passava a Rota da Seda, né, como uma oportunidade de reinventar e criar a nova Rota da Seda pela Organização de Xangai, onde o Uzbequistão é um grande parceiro e, com isso, ele se beneficia dos investimentos chineses em infraestrutura e na exploração das suas exploração e comercialização de seus recursos naturais. Almaty, ele está circundado pelas montanhas. Nós temos a cordilheira de Tian Shan ao sul, que faz a fronteira com o Quirguistão. E neste vale, se desenvolve a cidade com suas amplas avenidas, né, vários bairros, como nós estamos vendo aqui à direita, né, com toda a sua verticalidade. Nós estamos numa região super moderna da cidade, aqui é o entorno do hotel, né, com todos os shopping centers, lojas de departamento, prédios comerciais, né, onde mostra toda a pujança, né, econômica do Cazaquistão. Apesar de Almaty ser a maior cidade e, ao longo da sua história, ter sido a capital, né, tanto no período russo-czarista quanto no período soviético, a capital, como Brasília e Brisbane e outras capitais no mundo, ela foi deslocada para uma parte mais central do país, né, porque Almaty está na fronteira com o Quirguistão, nas franjas desse grande território, e Astana está no centro. Também uma questão política e de descentralização e de afastar possibilidades de confronto, né, com o governo central, né, deslocando a capital para o centro do país. As línguas oficiais são o cazaque, né, e o russo. A população cazaque é islâmica, né, que corresponde a 70% do país, né, e os russos que ficaram, né, que estão aqui, muitos deles desde o século XVIII, grande parte do século XIX, mas também do século XX, né, são ortodoxos, né. Trata-se de uma república constitucional presidencialista. O nosso presidente é o Tokayev, e o primeiro-ministro é o Ismailov. O Tokayev, ele é uma continuidade do primeiro presidente, né, que comandou o país desde a independência, em 1991, né, com o desmembramento da União Soviética, até alguns anos atrás, né? Então, ele ficou 30 anos no poder. É um país enorme, são quase 3 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de 18 milhões, um PIB de 13 mil dólares, que dá um índice de desenvolvimento humano considerado alto, né, apesar de ter uma grande disparidade social entre os muito ricos e a população menos privilegiada. E também essa grande disparidade está entre os centros urbanos, que concentram a maior parte dos recursos, e o grande região rural, né? O Cazaquistão era e foi, né, a última grande nação nômade. Então, nessa imensa região que nós estamos vendo, é sobretudo de estepes. Falando da geografia, então, a localização, onde está o Cazaquistão? Ele está no coração da Ásia, aqui, né, fazendo ele faz fronteira, né,
entre a Europa, a divisão geográfica entre Europa e a Ásia, né, banhado pelo Mar Cáspio e pelo Mar do Aral, que está encolhendo. Se nós formos dividir a Ásia em regiões, nós temos o norte da Ásia, o sudeste, o sul, o sudoeste, a África, a Ásia Oriental e a Ásia Central, que é a região de nosso estudo. E a Ásia Central é constituída de 5 países: Cazaquistão, que é o maior dele, o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Quirguistão e o Tajiquistão. Então, aqui nós temos Tashkent, vocês veem que está Almaty, desculpa, Almaty, que está na fronteira com o Quirguistão, e para onde foi construída a nova capital, Astana. Seria para integrar o norte com o sul, né, e todas as questões, mas mais do que tudo era para manter uma capital política, né, como distante, né, das grandes centro urbano onde poderia ser contestado, né, em Almaty. E aqui nós temos o Mar Cáspio, né, onde nos gera petróleo e gás natural. E nós temos aqui essa grande fronteira com a China. Então, o Cazaquistão é uma rota fundamental para a China, né, principalmente a China ocidental, né, porque na parte leste é onde nós temos o grande desenvolvimento de Hong Kong a Xangai e toda a via marítima, né, que se conecta com o mundo. A parte oriental, que ela estaria, ocidental, desculpa, essa região estaria mais isolada, continental, e através dessa nova rota da seda, passando pelo Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, nos liga com o resto do mundo, e por isso é chamada da nova rota da seda, né, onde conecta a potência chinesa, através da Ásia Central, com os demais mercados da Ásia, da África e da Europa. Em termos de solo, né, então nós vemos que nós temos algumas áreas com maior vegetação no norte, que no centro e no oeste do país. E essa grande centro é uma área mais árida, onde temos as estepes. Estepe tem um solo muito pouco espesso e que não funciona para a agricultura, mas tradicionalmente funcionou para a pecuária, né? Então, por isso que a nossa ligação com a Mongólia, que está aqui, e com a Sibéria, né, ela é uma ligação histórica, né, das grandes estepes por aqui que passavam as grandes migrações dos hunos, depois dos mongóis, né, que vinham, né, por esse campo aberto e chegavam até a Hungria e da Hungria na Europa, né? Então, é o grande corredor que ligou historicamente, né, seja pela Rota da Seda ao sul, seja pelas rotas das migrações dos povos nômades pelo seu centro. E a gente não pode falar da Ásia Central sem falar da Rota da Seda, esta rota que ligava comercialmente o Oriente com o Ocidente desde o século II a.C., né? Eram rotas terrestres e marítimas que conectavam a China com a Pérsia e o Oriente Médio. E aqui, ao longo da região sul do... Aqui tem o Lago Ezicu, né? Então, entre a rota setentrional pela Sibéria e a central via Uzbequistão, né? Está aqui a nossa região de estudo de hoje, que é o Cazaquistão. Então, a antiga Rota da Seda, ela permeava, né, a nossa região de estudo. E, como povos nômades que tinham seus grandes rebanhos de camelos, de ovinos, de bovinos, de caprinos, de equinos, né, eles forneciam
animais de carga para as grandes caravanas que atravessavam da China até até o Ocidente, ao longo dessas rotas das caravanas. E, falando de povos nômades, nós temos que nos remeter ao primeiro grande líder nômade da história. Antes dele, nós tivemos os hunos, né, que chega às bordas do Império Romano, mas o que vai constituir um grande império na Ásia Central, né, incluindo toda o Cazaquistão atual, foi Gengis Khan, que viveu do final do século XII, né, até o primeiro quarto do século XIII. Ele vai unificar as tribos das estepes mongol e, com sua capacidade de liderança, sua estratégia militar e armamentos revolucionários, né, ele vai derrotar os exércitos que resistiram a ele na Ásia, quebrando a espinha dorsal do mundo islâmico que dominava a Ásia Central até então. Aqui nós vemos, na época de Gengis Khan, em 21 anos, né, ele, de 1206 até 1227, ele vai conquistar toda essa área em verde, né? Então, aqui nós temos todo o Cazaquistão e toda a Ásia Central vai ser conquistada. E, ao longo dos seus descendentes, né, vai ampliar, vindo desde do Pacífico até o Mar Negro, né, todo esse grande império. E apenas com 100 mil homens ele vai conquistar mais terras nessas 2 décadas, né, do que o Império Romano conquistou em 4 séculos. Por isso, a imagem, né, do Gengis Khan apenas como um líder sanguinário, né, ela é, no mínimo, equivocada, né, porque, sim, ele pode ter utilizado e utilizou isso como marketing, né, para aterrorizar e para as próximas cidades que foram arrasadas, elas se submeterem antes disso, e com isso ter conquistas mais fáceis e com menos perdas, né? Mas ele vai ser foi para sua época, no século XIII, né, um grande visionário, que ele vai unificar as culturas florescentes da Ásia. E com isso, enquanto na Europa nós estávamos em plena Idade Média, nós vamos ver um florescer global vindo do Oriente, uma explosão sem precedentes de tecnologia, comércio e ideias. Além disso, para poder comandar um território tão vasto, com tanta diversidade cultural, religiosa, civilizações muito mais avançadas do que os nômades, né, que detinham muito no seu princípio, né, um conhecimento limitado, tecnologias, não tinha cidades, né? Ele vai conceder liberdade religiosa, vai criar escolas públicas, conceder imunidade diplomática, e com isso ele vai instituir também o livre comércio, implantando a paz mongólica, né, que vai oportunizar o desenvolvimento de toda essa região. E o seu neto, Kublai Khan, ele vai conquistar a China, e durante um século nós vamos ter a dinastia Yuan comandando o maior império que existia até então. E nessa época de Kublai Khan que a gente se lembra dos nossos livros de histórias, de aventuras, do veneziano Marco Polo, que chega até a corte de Beijing. E essas rotas comerciais durante a paz mongólica eram vias para intercâmbio de mercadorias, de ideias, de tecnologias, de conhecimentos que transformaram o modo de vida dos povos. Então, tudo isso é para ressaltar o que foi a importância, né, da Ásia Central como um todo e das rotas que atravessavam o Cazaquistão, né, naquele século XIII, né, onde
com Gengis Khan vai introduzir o papel moeda, o sistema postal internacional, e disseminando tecnologias como a imprensa, o canhão, a bússola, o ábaco, né, e tornando alimentos e produtos locais, como os limões, macarrão, chá, tapetes e seda, artigos essenciais no mundo inteiro, inclusive a seda, né, que era o segredo tecnológico mais bem guardado, que vai dar nome a esta rota. Então, já na época de seu filho, na sua maior expansão territorial, filhos e netos, ele chegou a atingir 18 milhões de quilômetros quadrados. Isso nos remete, né, então, ao outro vizinho nosso, que é a Mongólia, que a gente visitou alguns anos atrás, e que é o que era o Cazaquistão no passado, um país onde ainda se preserva muito da vida nômade, né, com suas caravanas, com seus diversos animais, os cavalos, os camelos, os ovinos. E aqui vocês veem que é uma continuidade, praticamente, a Mongólia, à direita, né, e o Cazaquistão, e esse aqui é o grande corredor das estepes que ligam desde a China até a Hungria. Naquela minha primeira viagem, em 1998, né, nós fizemos ainda era possível ter acomodações junto com grupos nômades originais, né, ficando nos yurts que a gente está vendo aí. As feições tradicionais do cazaque, né, que nos remete a essa família do centro da Ásia, né, do mesmo tronco dos mongóis. A língua é turco, é uma família de raiz turca, né? O cazaque, o quirguizo, o uzbeco, né? Da mesma maneira que o azeri e o turco atual fazem parte dessa mesma família de línguas. Tamerlão é o último dos grandes conquistadores nomes da Ásia Central, né? Também turco-mongol, mas a outra influência, além das origens étnicas e culturais nômades mongóis, né, turco-mongol, nós vamos ter os russos ao norte. E Alexandre II, que vai governar no final do século XIX, ele proclama a abolição da servidão e vai conquistar as estepes da Ásia Central por dois motivos, né? Um, para assentar esses servos livres, e dois, desde 1800, nesse período nós vamos estar tendo a guerra civil nos Estados Unidos, e a jovem indústria têxtil russa precisava de algodão, e vai ser banhado pelo Amudária e Sirdária, né, que eles vão criar canais de irrigação para transformar o que é hoje o Uzbequistão numa grande plantação de algodão. Então, nós vamos ver esse Império Russo, ainda que czarista, em poucas décadas, né, conquistando toda esta região ao norte da cadeia de montanha. Então, nós temos a cadeia de montanhas ao sul, Tian Shan, os Himalaias, Hindu Kush, né, que formam uma fronteira natural, e ao sul nós tínhamos, no século XIX, as terras sob a área de influência da Índia, do Império Britânico, né, com a Índia, o Afeganistão, e a necessidade dos russos chegarem logo até essa fronteira, para ter uma fronteira natural separando o Império Russo do Império Britânico, né? Então, a Ásia Central foi uma peça importante desse grande jogo, como era chamado, ou essa disputa imperial entre a Rússia e o Império Britânico no século XIX.
E, ao conquistar essa região entre 1865 e 1887, ou seja, em 22 anos, a Rússia czarista, além de aumentar em 20% o seu território, ela chega até essas montanhas, né, que nós estamos vendo aqui, que é o Tian Shan. Com isso, imagina como se defender nas estepes, onde não ia ter resistência, não ia ter fronteira natural, né, sendo necessário fortificações, né? Enquanto que aqui nós temos uma fortaleza que separa as recém-conquistadas Ásia Central para a Rússia do Império Britânico, que está do outro lado das montanhas. E é isso que se vê, né? Então, a gente, quando vai de Almaty do Cazaquistão para o Quirguistão, essas montanhas intransponíveis bem na nossa frente. Então, aqui a imensidão do Império Russo Czarista, no final do século XIX, né? E aqui o Cazaquistão, conquistado entre 1734 e 1882. Né? Então, desde os primeiros colonizadores, né? Os cossacos, né? Até a ocupação, de fato, com Alexandre II. E Alexandre III, né? Ele vai construir a Grande Transiberiana, exatamente como uma forma de trazer rapidamente reforços, né, para a conquista da central, como também para a evacuação dos seus insumos. E a história do Império Russo Czarista, da família dos Romanov, né, vai terminar após 333 anos, em 1917, com a Revolução Russa e a queda de Nicolau II, e nós vamos ter, então, a nossa região, o Cazaquistão, incorporado à União Soviética. Então, eram várias repúblicas socialistas soviéticas, e uma delas era a República Socialista Soviética do Cazaquistão. Né? E, durante o período soviético, né, nós vamos ter no Cazaquistão, né, uma rejeição aos planos de coletivizações forçadas, que em 1933 levaram os pastores nômades cazaques a preferirem exterminar 24 milhões de ovinos, o que resultou na fome e morte de milhões de pessoas nos anos subsequentes. Né? Então, para o pastor, onde o rebanho é parte da sua família, né, entregar para as fazendas coletivas, né, não era uma opção, né? Então muitos migraram, levaram seus rebanhos para a China, que ainda não era comunista, né? Ou mataram, né, para transformar em produto de venda imediato. Nos anos 50, Khrushchev, buscando uma autossuficiência de grãos, lança o plano das Virgin Lands, com a plantação de trigo nas estepes do Cazaquistão, que era uma camada muito fina, né, de terra cultivável, né, e embaixo os areiais, né. Então, com isso, não vai funcionar, além de não produzir grãos, eles vão fazer uma erosão desse solo frágil, né, que vai destruir a pequena camada de terra que existia. Então, este povo cazaque, que historicamente foi nômade, os seus rebanhos, né, ao longo da experiência soviética, Moscou busca diversificar, né, a sua economia. No Cazaquistão, que era o fim do mundo, né, foram utilizados como campo de teste para detonação de 500 bombas, né, entre 49 e 89, e também pela segurança da informação, né, fizeram o campo de lançamento dos seus foguetes da corrida espacial russa, né, na área mais distante possível, né, de espionagem ocidental, né. Então acontecia também aqui no Cazaquistão.
E com o desmembramento da União Soviética e a mudança da política econômica, onde nós tínhamos tudo centralizado em Moscou, diferentes repúblicas produziam produtos cujos insumos vinham de outras e os mercados estavam numa terceira, né? A partir do momento que tem esse desmembramento, nós vamos ter esses elefantes brancos que a gente vê ao longo do território cazaque, de todas as ex-repúblicas, onde não podiam mais competir, né? Não tinham condições de competir com a tecnologia, com a modernização ocidental, e eles acabam virando sucata, né? Da mesma maneira que as antigas fazendas coletivas são abandonadas, e o Cazaquistão virou um grande estudo, né, dessas transformações que aconteceram ao longo do século XX, e principalmente por essa migração mais recente dos últimos 30 anos, né, saindo do jugo russo, seja czarista no passado ou soviético, né, e se aliando ao poderio econômico chinês vizinho. Então, todos esses erros ou esses desencontros estratégicos, né, de políticas econômicas e comerciais vão levar à queda da União Soviética, né, e o desmembramento em várias novas repúblicas independentes. E já no primeiro ano, em 91, logo depois que os bálticos ficam independentes, nós vamos ter a Ásia Central, o Cáucaso, né, a Ucrânia, a Bielorrússia, Ucrânia que temos consequências até hoje, né, dessa separação não amigável, né? Ou seja, a Ucrânia foi o coração da Rússia medieval, né, fez parte da Rússia czarista, da União Soviética, depois vai ser desmembrada e a Rússia entende como uma continuidade natural, né, e a partir do momento que a Ucrânia tenta se ligar com a União Europeia e a OTAN, cria esse conflito, né, onde Putin joga suas cartas, né, para se manter como um grande líder, né, dessa Rússia que já não é mais um império, né, mas que tenta dar as cartas dentro da região de influência. Toda uma questão que a gente tem acompanhado há alguns anos, infelizmente, nesse conflito sangrento com a invasão russa da Ucrânia. No Cazaquistão, que também se desmembrou, e da mesma maneira que o Kirguistão, Uzbequistão, Turcomenistão, eles mantiveram uma relação mais amigável, ainda fazem parte do CIS, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que tem um bloco comercial com a Rússia, né, e tendo esse contraponto chinês, o Cazaquistão pode jogar melhor as suas cartas, né, pendendo para um lado ou para o outro, conforme os seus interesses. Então, nós temos aqui o Cazaquistão e nossos vizinhos, né? A China, a Rússia, o Uzbequistão, o Kirguistão, o Mar Cáspio, os outros que estão sempre nas manchetes ao sul, o Irã, Afeganistão, o Paquistão. Então, trata-se de uma região do centro do planeta, do centro da Ásia, e junto a grandes jogos geopolíticos e militares ao longo do século XX e XXI, e ao longo de toda a sua história também. Então, vamos ver mais desse Cazaquistão tão interessante, começando por Almaty, com o seu plano regular. Almaty foi construída pelos russos, né? Então, a imigração começa com camponeses no século XIX, né, após a liberação da servidão em 1861, e o isolamento de Almaty foi escolhido para o exílio de prisioneiros políticos, como Dostoiévski no período czarista e Trotsky no período soviético, que ambos viveram em Almaty. E foram enviados também para Almaty trabalhadores quando as indústrias foram transferidas para lá durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, nós estamos no flanco europeu, né?
expostos à ocupação alemã. Então, eles levam todo um bloco industrial, principalmente o militar, né, para longe dessa fronteira e vão ser instalados ali no Cazaquistão, em Almaty especificamente, né? E além de comunidades inteiras de russos, alemães e coreanos que foram enviados para o Cazaquistão, longe da linha de frente, onde poderiam colaborar com o inimigo. As catedrais do Kremlin, que nós conhecemos bem, inspiraram Almaty, né? Então, se a gente observar aqui o Mosteiro da Santíssima Trindade São Sérgio, centro espiritual da Igreja Ortodoxa Russa, a gente consegue ver os elementos aqui na Catedral de Zenkov, de 1904. Então, um legado do período russo-czarista, o maior legado do período russo-czarista, no coração de Almaty, e lá estávamos o Grand Tour Trip Travel Ásia Central, conferindo este monumento à ortodoxia, né, e que a religião dos russos, da comunidade russa, que durante o período soviético ela fica em stand-by, né, onde não era incentivada, e depois da independência ela recupera a sua força, tanto na Rússia quanto nas comunidades russas ao longo das ex-repúblicas. Então, estamos dentro de um belo parque, onde se vê dentro da catedral, né, toda o iconostácio aqui, onde temos tipo o altar da Igreja Católica, né, onde temos toda a representação em ícones, né, das figuras da igreja cristã, né, e dos santos ortodoxos. Então, o ícone é o trabalho em madeira com folhas de ouro, né? E daqui do lado da catedral nós visitamos o Museu de Instrumentos Musicais, com uma coleção de mais de 1000 peças, incluindo instrumentos raros do século XVII. Então, várias dessas peças, depois, ao longo dos dias que nós vamos estar no Cazaquistão, nós vamos ouvi-las, né? Vão ser, então, fazem parte da cultura e da tradição cazaque até hoje. E, em termos de número de vidas, foram 20 milhões de mortos que a União Soviética perdeu na Segunda Guerra Mundial, e todas as repúblicas forneceram seus exércitos, né? E nós temos os monumentos dos combatentes mortos, né, em todas as grandes cidades da antiga União Soviética, né, e aqui no coração de Almaty nós temos o memorial da Segunda Guerra Mundial no Parque Panfilov. Panfilov foi um general que comandou uma divisão formada por os soldados da região de Almaty, né, então eram 28 soldados que vão perecer numa batalha, estão aqui homenageados. Aqui a gente vê toda a arte do período soviético, né, bem representada. Então, se a catedral representa a arte, a religiosidade, a imponência, né, do período russo-czarista, né, então aqui nós temos a majestosidade, a imponência também dos prédios governamentais do período soviético. E o melhor lugar para a gente ver as faces, as caras, o que as pessoas consomem, né, são nos mercados públicos. Esse aqui é o Green Market, e como eu falei que tinha migrações de coreanos e de alemães, né? Então aqui no mercado a gente vê várias dessas diferentes feições, tem todo um setor coreano, né? E aqui os produtos tradicionais da Ásia Central, com as frutas secas, né? Que a gente conhece desde mercados
Constantinopla, de Istambul, né, até Xi'an, na China, vão estar passando aqui pelos... vão fazer parte dos mercados tradicionais ao longo da Ásia Central, com a romã e outras frutas também. E aqui ela tomou o tempo para conferir, ó, nas redes sociais o que estava acontecendo. Então, no mercado também temos nossos momentos de descanso. Almaty, então, essa grande cidade, a maior cidade do Cazaquistão, né, moderna, circundada pelas montanhas do Tian Shan. E eu me pergunto, e cadê essa alma do povo cazaque, com as suas tradições, com o mundo nômade? Então, a gente vai deixar aqui o centro de Almaty e vamos para a região das montanhas, visitar uma aldeia, né? Essa é uma aldeia turística, né? Mas representa muito do que é o mundo nômade cazaque. Estamos aqui com o guarda nos dando as boas-vindas e mostrando que são eles que mandam aqui no território, mas com um sorrisinho para nos deixar entrar. A senhora que nos mostra como é preparado com a lã, preparado o feltro, que vai ser a base dos gers, né, que são as tendas nômades. Aqui, os instrumentos musicais que a gente viu no museu e que vê popularmente que ele vai nos tocar. Essa aldeia étnica cazaque se chama os Hunos, uma baita de uma mestre de cerimônias que nos apresentou ao longo de algumas horas as tradições, as vestimentas, os costumes, o dia a dia, né, deste povo ancestral que tinha cada vez menos, né? A gente sabe que a vida nômade é muito dura e na maior parte do planeta ela está diminuindo, né? Mas que tinha nessa ligação com a terra e com seus rebanhos uma ligação ancestral. Aqui a gente vê o bebê. Então, o bebê ele é amarrado para a mulher, né, poder fazer suas outras atividades, mas ela vai dando um balanceado aqui no berço. Então, dentro dessa tenda nômade, então as tendas elas têm uma estrutura de madeira, depois o feltro e no interior decorada com essas tapeçaria tradicional cazaque, muito refinada, o embroidery, e durante 2 vezes por ano eles se deslocam, saindo das pastagens de verão para as pastagens de inverno, né? Então, e no inverno, né? Então, eles descem para as altitudes mais baixas, né? E no verão para a área de montanhas, sempre buscando o melhor pasto para os seus rebanhos. Interior de uma tenda tradicional cazaque, com as tapeçarias, o teto de feltro, e eles moviam 4 vezes por ano essa casa atrás das pastagens de inverno e verão. Interior de uma tenda. E aqui estão parte do nosso grupo dentro da tenda. Então, eles conseguem, né, colocar todo um calor, né? Então, através
dos tapetes, tem um aquecedor no centro, né? E aqui tem todas essas ripas, eles conseguem em algumas horas desmontar, colocam nos animais, né? Nas grandes altitudes aos iaques, né? Mas se não nos camelos, nos cavalos, e levam para a próxima pastagem. Olha que lindo, né, que é esse embroidery, muito, muito legal. Então, quando vocês verem algo assim, vocês vão se lembrar, isso é do Cazaquistão. E fomos brindados com um show que mostra as habilidades dos cazaques na cavalaria. Essa é a bandeira cazaque. E aqui é um jogo de sedução, onde a rapariga sai, o menino tenta seduzir, é chicoteado. Finalmente leva o beijo. Então, nós temos aqui as diferentes exibições de montagem, porque vocês sabem que os mongóis, eles atacavam sempre montados, eles se deslocavam, comiam, né, durante dias, né, e então eles tinham um controle do animal fantástico, né? Então, e foram os grandes cavaleiros do século XIII, né, e que os cazaques vão dar a continuidade nessas tradições. E na região de montanhas, a gente foi ver como é que é o adestramento de águias. Então, aqui nós vemos vários dos animais que fazem parte desse adestramento. O nosso mestre, a sua bela assistente, e os mais diferentes, as diferentes aves, cada uma com seus talentos, e ele mostrando, né, cada um deles. Então, numa região, né, das grandes estepes, onde tu necessitava mandar mensagens, né, então a águia vai ter essa função. Tem mais? Tem mais? Quero mais. Camera run. Ready? Esse aqui é uma pata. My God! Your eyes become bigger. Oh my God. Do you know his name? Monitor. No, his name is Deep Throat. Então, desse show, a gente visita também, a partir de Almaty, do centro da cidade, a região onde nós temos o Medel, o maior parque de patinação, e Chimbukla, que é um centro de esqui. Então, essas montanhas que fazem parte do Tian Shan são as montanhas de Ilha Alatal. Então, entre as atrações, o Medel Gorge, né, a 1.690 metros de altitude, a pista de patinação mais alta do mundo, e Chimbukla, um resort de montanha a uma altitude de 2.260 metros acima do nível do mar, né? Então, é aqui que a gente vai, passa pelo Medel, né? E vamos terminar nossa estada no Cazaquistão com uma festa cazaque, né? Então,
onde se prova todas as iguarias do Cazaquistão, servido, né, pelas pessoas vestidas a rigor, né? Então, uma forma muito legal de a gente conviver com a cultura local, e principalmente com a delícia gastronômica do Cazaquistão. E uma outra atração, saindo de Almaty, é os cânions de Sharin, que a gente vai mostrar para vocês, que é a chegada no Quirguistão pelo lado oriental. E depois vou mostrar também como a gente fez a nossa rota pelo lado ocidental. Então, na minha viagem de 25 anos atrás, esse foi o meu guia, que me levou até o Canyon de Sharin, né, que fica a 100 quilômetros de Almaty, né, e 200 quilômetros de Almaty, e quase na fronteira com a China. Então, este canyon, né, que surgiu, vem se transformando há 12 milhões de anos, né, pela erosão, os ventos, as águas, né, vai esculpindo as mais diferentes formas avermelhadas. Então, temos o Grand Canyon nos Estados Unidos, aqui nós temos o Petit Canyon. E muito legal essa fronteira com a China, né, onde nós temos uma minoria chamados Uigur, que constituem a província autônoma de Xinjiang, no lado chinês, né? E aqui uma área mais fértil, né? Com grande produção de frutas, né? E que mostra, né, ao longo dessa Rota da Seda, essa grande diversidade de povos, né? Que, ao longo desse caminho milenar, né, desde o século II a.C., né, até hoje, durante 2.200 anos, né, e revitalizada através das novas relações da China com o Cazaquistão e o resto, revitalizando a Rota da Seda, né, e com isso, né, a gente termina a apresentação de hoje e tem essa ideia dessas grandes steps, que foi o nosso caminho em direção à fronteira do Quirguistão, onde do lado esquerdo nós tínhamos as montanhas de Tian Shan, e ao lado direito essas estepes, né, planas, né, com uma vegetação rasa, né, e que ao longo dos milênios, né, servia de alimento para os rebanhos dos nômades do cazaques e todos os demais povos nômades da Ásia Central. Saindo, né, aqui da República do Cazaquistão, né, nós vamos ter o rio que faz a fronteira do Cazaquistão com o Quirguistão, e Bishkek vai estar a 21 quilômetros de distância, e vai ser o tema do nosso próximo episódio, que é o 77º, que vai acontecer no dia 23 de janeiro, daqui 2 semanas, onde eu apresento para vocês o Quirguistão. E nós vamos seguir a programação depois. Em fevereiro faço minhas férias no Caribe, e em 6 de março apresento o terceiro episódio da nova temporada, né, com o Uzbequistão, e nos meses seguintes, agora no primeiro semestre, eu vou apresentar em primeira mão as ilhas que eu vou estar percorrendo, né, no Barbados, Santa Lúcia e Dominica, no Caribe, parte 1, na parte 2, Trindade, Tobago, Granada e São Vincent, e no Caribe, parte 3, Antigua, São Kitts e Nevis. Então, não percam, fiquem conosco para a gente seguir pela Ásia Central e depois do vasto, do coração da Ásia Central, a gente migrar aqui para o coração do Caribe. Para quem está vindo pela primeira vez, registra ali meu WhatsApp, 993-140587, me manda uma mensagem que eu te incluo na lista para receber nossos
convites para as próximas apresentações. E todos os episódios anteriores da série Beto no Mundo, vocês podem acompanhar no nosso canal do YouTube, que é Trip Travel Tour. E a gente agradece sua companhia e vou interromper aqui o compartilhamento para a gente conversar um pouco, responder curiosidades e dúvidas que vocês possam ter sobre o Cazaquistão. Talos, compartilhe conosco as tuas impressões do Cazaquistão que a gente percorreu juntos, por gentileza. Tem que liberar aí o microfone. Parabéns, Beto. Abraço. Ah, a Eda está aí. Aproveita e fala. Eu apareci. Eu estou com um problema no meu computador. Não sei o que está acontecendo, não está saindo som. Abração, muito bom. Eda, aproveita que tu está na tela para perguntar. Em Almaty, o que mais te impressionou ou no Cazaquistão? Eu diria assim, mais a pujança dessa parte econômica que eu achei, assim, sabe, os monumentos, e eu acho que eles estão muito bem e estão se desenvolvendo bastante. E a parte geográfica, eu diria as estepes, isso aí me impressionou bastante. E o recurso que eles têm, assim, da parte da terra, ela é mínima, ela é uma coisa assim impressionante, né? E disseram também num certo momento que eles estavam plantando trigo sarraceno, eu não sei, seria sarraceno mesmo para os cavalos, para alguma. O que tu podes me dizer aí? Eu não me lembro dessa parte. O guia falou. O guia falou, né? Mas certamente, como ele é um território grande, né? Certamente tem áreas que provavelmente eles se adaptou e eles puderam plantar, né? Uhum. Mas eu acho que eles estão bem, que eles estão se desenvolvendo bem. Eu acho que todo aquele legado soviético, as estradas fabulosas, né, que eles deixaram, eu acho que isso aí vai impulsionar muito a nova Rota da Seda. Obrigado, Eda. Talos, queres compartilhar? Bom, retomando, então, superou bastante a nossa expectativa, pelo menos a minha, principalmente, e o que me impressionou é que lá naqueles cafundó do São Judas Tadeu, como a gente diz, ter uma cidade como Almaty, com aquelas avenidas amplas, aqueles prédios enormes de hotelaria, mostra assim uma pujança, um desenvolvimento em tão pouco tempo depois de terem sido abandonados pelos russos. E, de uma maneira geral, o que impressiona também bastante é que eles ainda continuam dentro de uma certa simplicidade, a população que a gente visitou, procurando manter bem visíveis e as suas tradições, as suas maneiras de existir, como foi aquela visita que a gente fez para conhecer os treinadores dos falcões e das águias, por exemplo, né? Então, para quem pensa assim, Ásia Central, naquele mundão todo que lá existe, ver de perto aquela pujança que está em pleno desenvolvimento e essa Rota da Seda que a China está, de uma certa forma, politicamente procurando fortalecer todo esse caminho com investimentos maciços e pesados, olha, é de impressionar. Eu fiquei estupefacto diante daquilo que foi possível se ver. E nas outras, que nós vamos chegar, por último, que será o Uzbequistão, então é mais impressionante
de todos os países que a gente visitou, dos 3 que tu vais comentar. Mas se a Amy quiser ainda comentar alguma coisa, ela está do meu lado aqui, porque ela é boa de conversa também. Tudo Não, bom, Amy? o que eu observei lá, 2 coisas me surpreenderam. Uma, que o guia falou na ocidentalização rápida que está ocorrendo. As famílias incentivam os filhos a aprenderem inglês e parece que é o caminho para eles se colocarem no mercado depois. E diante disso que o Carlos falou, esses edifícios imensos, aqueles escritórios, grandes companhias com seus escritórios comerciais e de tecnologia, mostra que o dinheiro sabe muito bem aonde fazer o seu ninho. E está fazendo um ninho bem forte em Almaty. Eu fiquei impressionada com a quantidade de dinheiro que rola lá. É isso aí. Muito obrigado, Casal Saft. Agora eu convido o Casal Grace para compartilhar conosco as suas impressões do Cazaquistão. Beto, em primeiro lugar, eu quero me desculpar que eu estava num outro compromisso muito importante hoje, então eu não pude acompanhar aqui, lamento muito, porque gostaria muito de ter acompanhado essa revisão aqui da nossa maravilhosa viagem, né? Então, realmente, para nós foi uma viagem fantástica, e tudo que aconteceu desde o Cazaquistão em diante foi maravilhoso, mas me impressionou também, bom, eu não sei o que foi dito já, mas me impressionou. E eu fugi da parte política e vim assistir. Mas o Cazaquistão realmente impressiona pela modernidade de Almaty, pelo menos que a gente esteve mais presente, e também gostei muito daquele nosso passeio onde nós estivemos lá visitando aquele sítio que é turístico, mas traz um contato com os hábitos do povo, né, cazaque. Então, coisas assim muito interessantes. Tá? Foi maravilhoso. Muito obrigado. E eu convido agora a Marisha para compartilhar e fazer o fechamento com as suas impressões do Cazaquistão. Eu achei surpreendente. Na realidade, eu fui para essa viagem sem nenhuma expectativa e realmente, começando por Almaty, me surpreendeu. Achei uma cidade moderna, as ruas largas. A gente não pôde, né? Não teve muito tempo para conhecer um pouco mais a fundo a cidade, mas eu me encantei. Realmente me surpreendeu. E claro que o Uzbequistão não tem o que falar, né? Para mim foi o ponto alto da nossa viagem. Mas Almaty é uma cidade muito bacana. A comida também, eu acho que todo mundo gostou bastante. Eu acho que foi assim um ponto bem positivo, né? O nosso hotel maravilhoso, quer dizer, quando tu vai sem nenhuma expectativa, que tu imagina. A gente que fez Romênia, fez outros países, né, com uma infraestrutura bem menor, bem precária, eu realmente me surpreendi positivamente. Pessoal, então não perca o próximo episódio com o Quirguistão e depois o Uzbequistão. Então nos vemos no dia 23 de janeiro. Boa noite, muito obrigado pela participação de todos.